A Rússia anunciou ter retomado o controle sobre cerca de 30% do território de Kursk, que havia sido invadido e dominado pela Ucrânia lá no início do mês de agosto. Com isso, Volodymyr Zelensky vê enfraquecido seu plano de utilizar o território numa eventual barganha com os russos, ao mesmo tempo que vê aumentado sobre si a pressão internacional para aceitar negociar o fim da guerra, aceitando perder ou abrir mão dos territórios já controlados pela Rússia. Ao mesmo tempo, a Moldávia, um pequeno país do leste europeu que foi também membro da União Soviética, realiza referendo em que a maior parte da população evidencia o seu desejo de se unir à União Europeia. Tenho certeza que Putin não está nada satisfeito com isso, hein? Será que ele vai também invadir a Moldávia, assim como fez com a Ucrânia? E começa hoje, terça-feira, dia 22 de outubro, a maior cúpula dos BRICS, que promete aí abalar a geopolítica internacional, até aqui liderada pelos Estados Unidos da América. Então, se você quer ficar por dentro destes e de outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, já somos quase 90 mil inscritos. Já deixa o like nesse vídeo, se não gostar no final você coloca o dislike, viu? E vem comigo, bora lá! Meu povo, hoje, portanto, é terça-feira, 22/10 de 2024. A manchete que uso para iniciar esse vídeo é essa aí, ó. Putin retoma 1/3 do território invadido pela Ucrânia na Rússia, ao mesmo tempo que a ação aumenta a pressão sobre Zelensky. Vamos entender, ó. A estimativa da retomada desse percentual de controle novamente nas mãos dos russos. Essa estimativa foi feita por analistas militares russos e diplomatas ocidentais a par da situação. Ou seja, não é uma informação oficial, é uma informação obtida aí de maneira indireta. Oficialmente, Kiev diz que ainda mantém controle sobre os cerca de 1.000 km², que havia tomado desde o começo de agosto, mas a realidade em solo parece distinta. Vamos para o mapa aqui para a gente relembrar. O que aconteceu lá no início de agosto? A Ucrânia retirou parte de suas tropas aqui do leste, que ajudavam a proteger o leste ucraniano contra uma invasão ainda maior da Rússia. O que a Ucrânia fez então? Transferiu parte dessas tropas aqui, para a região de Kursk, uma região que estava menos guarnecida por tropas russas. E aí invadiu parte de Kursk e passou a controlar. O problema foi que, ao baixar a guarda aqui no leste ucraniano, a Rússia acabou avançando ainda mais nessa localidade. Por isso que muitos afirmam e alegam aí que a ação ucraniana, por mais que ela tenha no momento causado um grande impacto e aumentado, sob certo aspecto, a moral das tropas ucranianas, a médio prazo, ou seja, quase 3 meses depois, essa ação militar parece não ter sido a melhor, porque acabou proporcionando à Rússia um avanço maior no leste ucraniano e agora, mesmo que de maneira muito lenta, a Rússia parece aí estar retomando o controle sobre Kursk. Então, olha só, mesmo observadores ucranianos, como os que alimentam o site Deep State, você pode inclusive procurar no Google aí, digitar isso aqui, Deep State Ukraine, que aí você tem uma noção mais clara aí sobre o posicionamento das tropas no campo de batalha. Então, mesmo observadores ucranianos apontam dificuldades para Zelensky. O questionamento sobre a sapiência, ou seja, sobre a viabilidade da decisão de invadir Kursk já estava colocada desde o seu começo lá em agosto, mas agora os sinais apontam para o esgotamento da tentativa. Ou seja, lá em agosto, qual que era o plano do Zelensky? Era que, ao invadir Kursk, ele mandaria o seguinte recado para os aliados ocidentais, Europa e Estados Unidos. Olha, meus aliados, eu, Ucrânia, consigo sim invadir a Rússia e infligir grandes perdas aos russos, mas eu preciso de mais apoio de vocês, preciso que vocês me autorizem, por exemplo, a utilizar mísseis de longo alcance, preciso que vocês enviem mais ajuda financeira, entre outras ajudas. Porém, isso não aconteceu. Sempre que o Ocidente falava sobre a possibilidade de ampliar essa ajuda aos ucranianos, ou até mesmo de permitir o uso de armas de longo alcance, a Rússia vinha com a retórica de ameaça nuclear. Então, eu tenho certeza que essa ameaça russa acabou também servindo aí para dissuadir o Ocidente de dar um apoio ainda mais intenso aos ucranianos nessa ação contra o território russo.
Por isso que, passados aí quase 3 meses, a invasão ucraniana não trouxe grandes alterações no campo de batalha e, por outro lado, acabou proporcionando aos russos avançarem, mesmo que de maneira ainda tímida, um pouco mais na região leste do território da Ucrânia. E aí quero saber o que você pensa sobre isso. Acha que a ação tomada por Zelensky lá em agosto mostrou-se uma péssima escolha? Ou ele fez o que tinha que ser feito? Fez o que achava que poderia trazer aí algum benefício? Escreva para mim aí a sua consideração nos comentários. Vamos seguir. No último domingo, gente, ocorreu na Moldávia, um pequeno país no leste europeu, eleições, tanto para a escolha do novo presidente, que pode, inclusive, continuar sendo essa moça aí, ó, a Maia Sandu, que é candidata à reeleição. Lembrando que ela é pró-União Europeia, ela é pró-Ocidente. E ela tem como adversário um candidato pró-interesses russos. Além da eleição presidencial, que não foi definida, tá? Terá um segundo turno no início de novembro, foi feito também um referendo perguntando à população sobre o desejo ou não dos habitantes da Moldávia de se unirem à União Europeia. E é sobre isso que eu quero abordar aqui. Olha só a manchete. Moldávia apoia a adesão à União Europeia em referendo com interferência da Rússia. Eleitores optam por margem estreita pela constitucionalização do plano para aderir à União Europeia. Ou seja, gente, por uma margem muito pequena, a maioria da população da Moldávia disse sim, queremos nos unir à União Europeia. Alguns alegam que a margem de vitória do sim deveria ter sido muito maior se não fosse a interferência da Rússia. A Rússia, por sua vez, nega que tenha feito qualquer tipo de interferência no pleito realizado lá na Moldávia. Olha só, com mais de 99% dos votos, 50,4%, ou seja, margem muito pequena, votaram sim sobre se deveria consagrar na Constituição do país um caminho para a entrada na União Europeia, de acordo com a Comissão Eleitoral Central. Aqui um mapa para nos localizarmos. Bom, aqui onde eu aponto o cursor do mouse, ó, está localizada a Moldávia, pequenino país encravado entre a Romênia e a Ucrânia, ou seja, localizada aqui numa região bem tensa, bastante tensa, pelo menos nos últimos 3 anos, aí, desde que teve início a invasão russa ao território ucraniano. Aqui, ó, o mapa mostra também uma estreita faixa de terra no leste da Moldávia, que é uma região que se autodenomina independente, autoproclamou independência lá nos anos 90, que é a Transnistria, que é uma área habitada majoritariamente por população de origem russa. Inclusive a Rússia mantém aqui alguns militares, cerca de 1.500 militares. Então a própria Moldávia em si mesma é uma área aí de tensões, é uma área de disputas políticos e territoriais. Seguindo, ó, diante dos ataques híbridos da Rússia, a Moldávia mostra que é independente, forte e que quer um futuro europeu, escreveu a Ursula von der Leyen, que é a presidente do Parlamento Europeu no X. Com essa fala, logicamente, ela demonstra o apoio da comunidade europeia, ou de parte da comunidade europeia, à adesão da Moldávia ao bloco econômico europeu. A Rússia reagiu, negou o envolvimento no pleito e pediu provas das diversas acusações. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que os resultados anunciados nesta segunda-feira pareciam suspeitos e que a dinâmica de apuração tinha aparência mecânica. Então você está percebendo, né? Ao mesmo tempo que o governo da Moldávia e os aliados europeus afirmam que a vitória deveria ser maior do que foi, a Rússia fala que a eleição foi fraudada e nega que tenha tido qualquer tipo de interferência. E vamos falar a verdade, gente. Ainda que a Rússia negue que tenha interferido, você acha que a Rússia não interferiu? A Rússia foi capaz, lá em 2022, de invadir um país vizinho para impedir que ele se aproximasse da Europa. Você acha que ela não iria fazer algo muito menos grave, que é influenciar um processo eleitoral, comprando votos, divulgando informações falsas, etc.? Então, eu não duvido de que a Rússia fez sim alguma interferência e mesmo com essa interferência não conseguiu ter um resultado satisfatório. Vamos aguardar agora para ver o resultado das eleições presidenciais, porque a disputa será entre essa moça aqui da imagem, a volta, a Maia Sandu, e um candidato pró-Rússia. As pesquisas mostram que ela é favorita. Conseguirá a Rússia influenciar a ponto de fazer com que o seu candidato vença essa eleição?
caso a Rússia perca a eleição. O que a Rússia vai fazer com a Moldávia? Vai aceitar pacificamente perder a Moldávia ou perder sua influência totalmente sobre a Moldávia? Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos para vermos como ficará. Muita gente, inclusive, já dizia aí, desde o início da guerra com a Ucrânia, que a Moldávia seria o próximo alvo da Rússia. Resta saber se a Rússia terá fôlego suficiente para empreender uma nova ação militar contra a Moldávia quando a guerra com a Ucrânia tiver fim. Então vamos acompanhando tudo isso aí. Bora seguir, meu povo! Começa hoje, como eu adiantei no início do vídeo, a cúpula dos BRICS do ano de 2024. Essa cúpula é realizada todos os anos e essa de agora, que será realizada na Rússia, na cidade de Kazan, será a primeira cúpula dos BRICS depois da expansão realizada no início desse ano. Então, além dos 5 membros originais, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, desta vez participará da cúpula os 5 novos membros, que são, vamos ver se eu lembro de cor, 2 países lá da África, Egito e Etiópia, e 3 do Oriente Médio, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Então estarão presentes representantes desses 10 membros do BRICS, mais uma série de países convidados. E o que fica claro nessa nova cúpula? Primeiro é que Putin não está isolado ou tão isolado como muitos países gostariam que ele estivesse. Você pode até discutir a qualidade e os interesses dos países que estão ao lado de Putin, mas dizer que ele está isolado como consequência da invasão que fez a Ucrânia é uma grande mentira. Tá aí, ó. Cúpula do BRICS deve celebrar o Sul Global, que faz essa oposição ao Norte Global liderado pelos Estados Unidos. E promete também atacar a ordem liberal liderada pelos Estados Unidos. Encontro em Kazan, na Rússia, será uma vitrine para Putin se mostrar menos isolado e impulsionar a agenda contra o Ocidente de Moscou e Pequim. Então, gente, além disso que eu mencionei, importante deixar claro que esse fortalecimento do BRICS, ele marca definitivamente um contestamento e possivelmente uma mudança no ordenamento geopolítico global, que nos últimos 30 anos aproximadamente teve um grande líder mundial, que foi os Estados Unidos da América. Então, de agora em diante, tomando como referência o momento atual aí do planeta, temos novos atores na geopolítica que contestam essa liderança e soberania dos Estados Unidos, com destaque principalmente para os chineses, que são aí o grande líder ou a grande liderança dos BRICS. Lembrando que o Brasil terá participação no encontro, mas não com o seu presidente. O atual presidente brasileiro Lula sofreu um acidente doméstico no último domingo e, por recomendação médica, ele não viajou à Rússia. Ele vai participar de algumas conferências, vai ter conversas por telefone com o Putin, inclusive, mas tudo de maneira remota, sem a sua presença física lá na Rússia. O líder da comitiva brasileira é o atual ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, que inclusive já está por lá. Então vamos acompanhar, vamos ver aí tudo que será discutido nesse encontro, ver também como o Ocidente, como os Estados Unidos vão reagir ao encontro entre esses países aí do chamado Sul Global, e nos próximos vídeos eu volto para repercutirmos e entendermos tudo isso que se passa também lá na Rússia, na cidade de Kazan. Valeu, meu povo! É isso aí, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, se sim, deixa o like, se não, deixa o dislike, e nos vemos no próximo. Um forte abraço e até lá, valeu!